bem assim, ele chora, né? Mas amém, né? Acontece, mas glória a Deus. Seja o primeiro neném de muitos que eu vou apresentar aí. Não sei se muitos do Leo, da Reu, das pessoas, mas muito bom. Glória a Deus por isso, queridos. Deus é bom, amém? Amém? E eu creio que o Senhor se move no meio disso tudo. Grandes coisas o Senhor tem feito. No final nós vamos ter mais um testemunho da graça e do poder de Deus. Tem a nossa querida irmã aqui, a Michelet, da Jamaica. Jamaicana. Deus tem um testemunho tremendo de algo que Deus fez, que uniu a gente. Ela está aqui, no final vai ter também a oportunidade de mostrar aqui como Deus tem sido bom nas nossas vidas, mas glória a Deus por isso, Deus tem se movido, queridos. Não é a Síria, tá, gente? Eu vi gente completou achando que era. Nós temos uma irmã que parece com você lá no fundo, ó, a de amarela ali, ó. O pessoal não é a Síria ali, não é essa. Uma irmã em Cristo, do mesmo sangue, glória a Deus. Deus é bom e grandes coisas o Senhor vai fazer aqui, amém, queridos? Amém. E essa palavra que Deus colocou no meu coração aqui nessa noite, eu queria que você abrisse o teu coração, porque o Espírito Santo, de novo, queridos, ele tem se movido de uma forma tão sobrenatural. Ontem, a gente esteve lá no monte, vou falar mais uma vez, e Deus nos deu um entendimento novo. Quem esteve lá no monte? Levanta a mão aí, quem esteve lá, só para eu... Amém. No salmo de 14 pessoas que eu lembro. E a gente teve um preparo antes de subir no monte, porque assim, a gente quando vem esse monte, eu vou fazer o monte como um paralelo do reino de Deus, tá? Nós subimos ao monte porque sabemos que no monte tem mudança, transformação, tem um milagre que acontece, tem a mudança de história, tem a chuva de bênção, tem a manifestação do sobrenatural. E nós queremos já chegar lá e subir e entrar na glória de Deus. De novo, fazendo aqui uma analogia. Só que eu tenho sentido, eu tenho visto, eu tenho experimentado isso, eu tenho conversado com pessoas, eu tenho visto na TV, na internet, eu conversando com amigos, pastores, que as pessoas hoje, o povo de Deus, e não somente o povo, mas as pessoas, os homens também estão pregando que para você ter a glória de Deus é só você ir lá e entrar que Deus vai fazer na tua vida. E as maravilhas vão acontecer. Só que Deus tem nos ensinado, e nessa noite eu quero trazer um entendimento mais uma vez para você, que as maravilhas só acontecem, mas para que antes a gente entre nas maravilhas, entre na glória, para que antes a gente experimente, é preciso derramar o nosso coração diante de Deus. É preciso nós nos entregarmos para Deus. Claro que Deus é um Deus galardoador, Deus é um Deus maravilhoso, mas Ele é um Deus que Ele está olhando e procurando mãos limpas e coração puro, como que o salmista diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. O povo está querendo subir no monte santo de Sião, mas não quer limpar suas mãos nem o seu coração. É como Josué, quando falou para o povo, antes da travessia do Jordão, ele falou assim: santificar-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Hoje nós queremos as maravilhas, nós deletamos santificar-vos. Queremos subir no monte santo de Sião, mas estamos apagando as mãos limpas e o coração puro. E desde que as nossas subidas ao monte, fazendo novamente uma comparação, a gente mudou o entendimento. Agora, antes de subir, a gente fica no pé do monte, nos preparando. Mais de uma hora, ou foi ontem ali, nos santificando, nos limpando, preparando nosso coração, para depois subir e receber a glória de Deus. Hoje tem esse, eu não sei onde o entendimento, na verdade eu sei aonde o entendimento se perdeu. Se perdeu no comodismo do homem, de querer as coisas rapidamente, mas sem pagar o preço. As pessoas querem a terra prometida, mas não querem passar no deserto. E claro que é fácil a gente pensar desse jeito, e é claro que é até mais fácil para mim pregar isso, que existe uma terra prometida, que existem milagres, que existem maravilhas, que existe transformação, que Deus muda a história. É claro que para mim é mais fácil pregar, e isso tudo é verdade. Deus muda a história, Deus faz grandes coisas, Deus faz infinitamente além daquilo que o homem pensa e imagina. Isso é real. Mas antes que Deus faça, Ele está à procura de corações quebrantados e contritos, de mãos limpas e corações puros.
O véu sim se rasgou, e o Santo dos Santos está ali, mas para entrar no Santo dos Santos eu tenho que estar em santidade, queridos. O papo de que o véu se rasgou não é assim, agora rasgou, eu posso entrar a hora que eu quiser. É mentira. Isso é mentira. O véu se rasgou, sim. O Santo dos Santos está ali, disponível, acessível. Mas para que eu entre ali, eu tenho que estar com o meu coração alinhado com a palavra de Deus. Hoje se prega que o Santo dos Santos está ali, então vem do jeito que você está e entra no Santo dos Santos. Isso é balela, queridos. Isso tem me assustado, porque a gente conversa, essas palavras surgiram aqui nas aulas que a gente tem de quinta-feira, que a gente está aprendendo algumas coisas, conversando com o Lê, com a Bru, com o pessoal, com o meu pai. A gente tem visto que está sendo uma multidão arrastada por uma meia-verdade, digamos assim, que fala assim, porque Deus é um Deus de amor, a graça é o favor imerecido, então vem do jeito que você está e vai levando. Isso é mentira? Claro que não é mentira. Sim, Deus é um Deus de amor. Sim, a graça é um favor imerecido. Mas quando eu abro as portas do meu coração para esse amor, então dentro de mim tem que ser iniciado um processo de transformação, queridos. Amém. A graça que é pregada, sem que eu fale que o homem tem que ser mudado e transformado e largar os seus maus caminhos, isso não é graça. Isso é um engano que está sendo pregado. O amor que é pregado assim, Deus é pai, Ele quer abraçar os seus filhos, Ele larga as 99 para ir atrás da uma. Isso está sendo pregado, essas palavras, isso está sendo, vestido de um amor incondicional de Deus. Isso, mais uma vez, entendam o que eu estou falando, que isso não é mentira. Deus sim, Ele tem um amor incondicional, muito diferente do meu e do seu. É um amor que é além de qualquer medida, de qualquer parâmetro. Só que esse amor incondicional, quando ele nos alcança, tem que gerar em nós um processo de transformação, queridos. Eu não posso pregar que Deus é um amor incondicional e parar por aí. Porque eu estou pregando uma meia-verdade para você, e uma meia-verdade, como o Lê falou, se torna uma mentira. E esse engano está sendo pregado, e a gente tem ouvido isso, e as pessoas têm cada vez mais manifestado isso no Facebook, na internet, a gente escuta nos lugares, e eu quero trazer essa palavra porque eu creio que a palavra, conforme a gente vai conhecendo a palavra vai nos libertando, e hoje nós vamos ser um pouco mais libertos para que esse engano não tome o nosso coração. Amém, Amém, queridos? Amém. De alguma forma, as escamas, se existem ainda nos nossos olhos, vão cair nessa noite. Para que a gente não pense que, eu estou numa situação, então agora o cara não faz nada, mas está na situação, começa a orar, a buscar, e acha que agora vai descer. Não é assim que Deus trabalha, queridos. Deus não funciona dessa forma. Não é assim, agora, a pessoa passa, às vezes eu falo, a pessoa começando de mim, às vezes nós passamos tanto tempo distante de Deus, seja durante a semana, eu estou falando, distantes da busca, da entrega, do joelho no chão, da oração. Aí vem uma luta, aí vem uma situação, vem uma situação no trabalho, na financeira, uma enfermidade, aí a pessoa começa a buscar e clamar. Parece que nós olhamos para Deus e então esse amor incondicional de Deus vira para nós uma desculpa de nós não buscarmos e só buscarmos quando nós temos necessidade, queridos. Em nome de Jesus, se esse engano tem tomado o seu coração, isso vai cair nessa noite em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus não é um Deus que precisa te dar resposta. Deus não tem a obrigação de te dar resposta, querido. Sabe qual que era a obra que Deus fez nas nossas vidas? Foi ter entregue o Filho dele na cruz por mim e por você. Amém. E quando ele fala assim, está consumado, sabe o que ele está falando? O que eu tinha que fazer pela humanidade, eu já fiz.
que eu tinha que fazer por você e por mim, já fiz. E cada vez mais, voltando aqui, esse engano que está sendo difundido, sabe o que está fazendo? Está trazendo o profano para se misturar com aquilo que é santo, cara. Mas isso enganando no sentido de vem, porque Deus é amor, deixa eu te abraçar aqui. E está trazendo o profano para misturar com o santo. Queridos, eu creio que Deus é luz, e nós somos luz, amém? Amém. E aonde a luz, as trevas não podem coexistir. Amém. Se o homem de Deus permite que as trevas coexistam, então ele já não está sendo luz para aquele povo. O profano está vindo e misturando no santo. O altar, quando eu falo de altar, eu não falo de algo, sabe, espiritual, que nós não podemos tocar, mas o altar de adoração já perdeu o seu valor. Qualquer um entra e toca e sobe, de qualquer jeito. Porque vem como está, querendo te abraçar, querido. E é fácil, como homem de Deus, pregar isso. Vem o cara do mundo, que está ali falando, meu Deus te ama, um abraço, um favor merecido, vem com a gente, começa a se misturar. É muito mais fácil eu ganhar esse cara do que eu começar a pregar a santidade e a verdade para ele. Multidões estão sendo arrastadas por isso. E às vezes eu, conversando com pessoas, eu vejo que às vezes isso entra no nosso coração de um jeito que a gente pensa que Deus vai fazer, e tem que mudar. E esquecemos que sem santidade é impossível ver a Deus. Se fala de e é tão louco pensar que o inimigo, ele é tão astuto nas suas estratégias, que ele está usando até partes da Bíblia para enganar as pessoas. É que nem o cara que só lê o Novo Testamento, só ganha o Novo Testamento e lê. Ele está lendo metade da Bíblia, cara. Então o diabo está usando partes da palavra de Deus, e se você começar a ver e estudar a respeito desses que se levantam aí com heresias, sempre eles usam a Bíblia. A própria maçonaria usa a Bíblia, querido. Os caras lêem Bíblia, velho. Mas lê uma parte. Eles leem Jesus falando, quem quiser vir após mim, venha. E apaga a parte que diz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias, aí você me segue. Estamos clamando pelo sobrenatural, para que Deus mude. Isso se a pessoa clama. Tem gente que nem ora mais para Deus. Aí esses nem crentes mais são. Então eu estou falando para crentes aqui, que oram, mas é hora de nós abrirmos nosso entendimento que Deus, Ele quer conosco, não um sentido de que Ele é um cara que tem ali um supermercado para dar bênção para a gente, e quando eu preciso eu vou lá no mercado e busco. Não! Deus quer com a gente um relacionamento de profundidade e intimidade, queridos. Amém. É isso que Ele procura para o homem. Mas não, está sendo pregado isso. Fala-se do amor de Deus. Porque Deus é amor, vem, o Pai te ama. Mas como pode nós pregarmos o amor e não falarmos da sua justiça? Como que eu posso pregar o amor de Deus e falar que Deus é amor, mas não falar que Ele é justiça ao mesmo tempo? Quem abra comigo ali em Salmos 33.
creio que essa palavra não só está nos libertando, mas está nos preparando para quando as pessoas vierem falar conosco com esse papo furado, com essas meias verdades, nós vamos responder com Bíblia, queridos. Salmo 33, 4 diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Deus ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da sua bondade. Deus ama a justiça e o juízo. Vamos lá para Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Como que está aqui nessa versão? Todos os seus caminhos justos são. Na minha está assim, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Como falar do amor de Deus para um perdido, mas não falar da sua justiça? Como falar para um perdido que Deus o ama, mas sem falar para ele, mas Ele é justo e quer nos corrigir e nos colocar no caminho reto, porque todos os seus caminhos são justos. Tudo que Jesus, que Deus prega a respeito de justiça, o amor dele consiste sim em olhar para nós no meio de um lamaçal e nos buscar, mas queridos, nós precisamos sair do lamaçal e tirar a lama das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos atos, queridos. Isso é o amor de Deus. Porque se o amor de Deus não está fazendo isso em nós, então não é o amor de Deus que você recebeu no teu coração. Pô, velho, você está falando que eu não recebi? Eu recebi o amor de Deus há mais de 30 anos. Se esse amor não tem te transformado e te tirado da lama e da sujeira, não é o amor de Deus. É um amor enganoso que entrou no teu coração. É uma emoção enganosa que te dominou. Mas eu creio que nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, esse amor justo e reto vai entrar no teu coração. Eu creio. Eu creio. Ah, porque Deus me tirou, me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E glória a Deus por isso. Isso é real, é verdadeiro. Isso é o que a graça faz conosco. É o que o amor faz conosco. Mas Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E no reino do Filho do seu amor não há coisas profanas, não há sujeira. Há santidade e busca e entrega, queridos. E esse povo que tem pregado a respeito desse amor enganoso, vocês estão me entendendo, amém, queridos? Amém. Não que o amor de Deus não seja incondicional, amém? Vocês estão entendendo? E esse povo que está pregando, parece que é um povo que ele está aqui, tem o reino das trevas e o reino da luz, e ele está desesperado para saber o que das trevas ele ainda pode fazer. Ele está desesperado para saber o que eu posso fazer ainda nas trevas, ao invés de olhar para a luz e falar da luz, o que Deus quer de mim. Ele está desesperado para achar uma brecha, um contexto, uma abertura para poder fazer as coisas das trevas. E acha um jeito de falar, não, mas se eu fizer isso, não está assim. Não, se eu fizer tal coisa, não, a Bíblia não é tão clara assim. O amor de Deus não entrou nesse, querido. Porque quando o amor de Deus entra nos nossos corações, esse amor começa a transformar o nosso entendimento, a nossa mente. Eu começo a pensar, Deus, o que mais que eu faço para agradar o teu coração? O que mais que eu faço para ser santo? O que mais que eu faço para estar alinhado com a sua palavra? Isso é justiça e retidão que nós lemos aqui, queridos. Não é assim. O que eu posso arrastar das trevas? Eu só vejo discussões disso na internet, cara. Eu falo internet porque hoje tem sido um dos meios principais de pregações, nesses canais de YouTube. E eu tenho que assistir para ficar ligado e antenado. E só o que eu vejo, o que das trevas eu posso arrastar para o mundo da luz. São as meias verdades dominando, colocando vendas e arrastando multidões, sabe para onde? Para o inferno, cara. Para o inferno.
Quem subirá ao monte de Sião? Quem subirá? E quando o salmista está falando do monte de Sião, ele está falando de salvação, queridos. Quem vai subir no monte de Sião? Da nova Jerusalém? Quem? Quem tem o que? As mãos limpas e o coração puro. Abra comigo em Lucas 9. Se nós, quando falamos de graça, da graça de Cristo, e nós somos um povo que crê que nós somos salvos pela graça, amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Com certeza Jesus veio e Ele instaurou o tempo da graça. Aleluia. E nós vivemos sim pela graça. A graça de crermos que quando Cristo morreu por nós, Ele levou os nossos pecados e nos transformou e nos fez nova criatura. Isso é a graça de Deus, porque isso está para qualquer um que crê. E quem crer e declarar e viver isso vai ser salvo, a palavra diz. Só que se hoje, mais uma vez, parece que o que se prega é até aí e acabou. Fala-se da graça como aquilo que abraça qualquer homem e acaba por aí. Mas se tem um versículo que resume o que é a graça, é o versículo que a gente vai ler agora. Fala assim comigo, eu vou ler agora o resumo do que é graça. Está preparado? Amém. Lucas 9, 23. Isso é a graça. Isso é graça. Lucas 9, 23. Está aqui atrás, né? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Aleluia. Isso é graça. Ah, como que eu explico graça para alguém? Você quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo, as suas vontades, as suas paixões. Negue-se a si mesmo, renuncie a sua vida. Tome a sua cruz, porque nós temos que carregar a nossa cruz, querido. Porque a palavra diz, na visão que João teve no Apocalipse, que a nossa coroa de vida vai ser trocada pela cruz que eu vou estar carregando, queridos. A cruz é uma vida de renúncia, de sacrifício, de santidade, de entrega. Então, se quer me seguir, Jesus fala assim: qualquer um pode me seguir. Aleluia, olha a graça, querido. Qualquer um pode me seguir. O cara que está podre lá na rua pode me seguir. O cara que faz atrocidade pode me seguir. O ladrão pode me seguir. Qualquer um pode me seguir. Amém, isso é graça, mas a graça não para por aí. Você quer me seguir? Então venha. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Essa é a verdade da graça que entra no nosso coração quando nós recebemos ela. E quando isso entra no meu coração, isso gera em mim transformação, para que eu abandone os meus pecados, as minhas sujeiras, as minhas práticas antigas. Isso é graça. Porque se eu recebo a tal da graça que é pregada enganosamente, como vem qualquer um, e eu recebo isso, isso não me muda, eu estou preso a um engano, queridos. Mas eu creio que em nome de Jesus, seja em nós, na nossa casa, quem estiver ouvindo, não sei, queridos, esse engano não vai nos prender mais, ou pelo menos a partir de hoje você não será mais ignorante a respeito disso, porque lá em Hebreus, Paulo fala assim, a palavra diz assim que, quando nós não conhecemos algo, então nós temos, como se fosse explicando aqui para você, uma desculpa, ou temos até aquele pecado que talvez não vai nos condenar, mas quando eu sei, e pratico do mesmo jeito, aí já não há mais expiação pelo pecado. Alô? Alô? Então, a partir de hoje, a palavra, eu creio, está nos libertando para um novo entendimento. Amém. Aleluia. A graça está aberta para todos, sim. Os milagres estão abertos para todos, sim. A mudança de história, a chuva de bênção, a glória descendo do céu, o fogo do céu, isso tudo é real. Nós vivemos e experimentamos ontem no monte, não é, Ale? Ontem no monte experimentamos, isso é real. Isso tudo é real, nós cremos nisso. A graça sim é para todos. Para todos que tomam a sua cruz, que negam-se a si mesmo e seguem a Jesus, queridos.
Isso é a palavra de Deus. Então eu não posso falar do amor de Deus sem a sua justiça. Não posso falar da graça de Cristo sem que a graça nos leve a renunciar a nós mesmos. Senão não existe graça. Amém? Vocês estão me entendendo, queridos? Amém. Aleluia. Eu estava pregando no culto de terça-feira. O Ale leu o texto que eu quero ler aqui novamente, trazendo um enfoque diferente. Foi uma confirmação dessa palavra. Abra comigo lá em 2 Coríntios. Segundo a Coríntios. Porque assim, queridos, Deus é um Pai amoroso, amém? Amém. Verdade isso. Eu não estou querendo aqui quebrar nenhuma verdade do teu coração. Eu estou querendo completar a verdade que existe aí com a palavra de Deus, querido, para que se torne uma verdade que mude a nossa vida. Porque se a palavra diz que eu conheço a verdade e ela me liberta, então se eu estou ouvindo algo que não está me libertando, não é verdade, amém? É difícil entender isso, não? Porque se eu estou ouvindo a verdade tem que me libertar. E quando a palavra fala de libertação, está falando de coisas que nos prendem, que nós vamos ouvir a palavra e vamos ter que soltar. São correntes, são as amarras do pecado que eu tenho que soltar. Se eu estou ouvindo a verdade, se é que estamos ouvindo a verdade. Como Paulo disse, e nós aqui pregamos muito a respeito da Bíblia inteira, mas a gente sempre dá um enfoque para Paulo, porque Paulo ele ia na jugular dos caras, velho. Ele pregou porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente pelo homem espiritual. Para aqueles que têm o Espírito Santo, ele ainda manda assim: se é que o Espírito Santo habita dentro de vocês, cara. Aí aqui em 2 Coríntios fala a respeito da paternidade de Deus. Eu creio que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E de novo, eu não estou falando que nós não temos que ir atrás do perdido, queridos, preste atenção. Eu preciso ir atrás do perdido, falar do amor de Deus para o perdido, mas falar que esse amor para o perdido tem que mudar a vida dele e tirar ele da vida antiga. Senão eu não estou levando o perdido para lugar nenhum, eu estou levando ele para o inferno junto comigo. Se eu pregar, somente vem para cá comigo, velho. E não falar da graça salvadora que nos santifica e nos purifica. Olha aqui comigo em 2 Coríntios. Eu vou ler do 14 só para entender um pouco a respeito da paternidade de Deus. Olha que interessante. Deus é um Pai amoroso e é verdade. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha aí, falando de uma distinção. 2 Coríntios 6, 14. Não tinha falado? Amém. Queria ver se vocês sabiam. Eu esqueci, passou batido. Então 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Olha a distinção que ele vai fazendo a respeito daquilo que é santo e aquilo que não é santo. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus, do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha o 17. Quem veio na terça ouviu essa palavra, só estou dando um enfoque um pouco diferente. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que ele está nos ensinando? Para que Deus nos receba como pai, assim que nós temos que entender a palavra revelada pelo Espírito Santo. Porque se eu ler só o 18, põe o 18 aí, né? Olha que lindo. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Que lindo isso, cara. Mas volta ao anterior, para que Deus nos receba como filhos,
pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, aí eu vou vos receber como filhos e filhas, aleluia! E aí ele continua, então eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor. É claro que Deus é um pai que recebe a todos, mas um pai que recebe a todos, ele está dizendo para que nós possamos chamá-lo de pai e sermos filhos e filhas. Eu sei, queridos, que essa palavra está sendo divisor de águas no nosso coração. Aleluia. Porque ou eu entro na revelação, ou talvez eu nunca mais fiz dentro de minha igreja. E eu orei muito, pedi para Deus, eu vou pregar. Porque quem escuta talvez meia pregação vai falar, pô, o cara está falando que o amor de Deus não é incondicional, que Deus não é pai, que Deus não sei. O cara pode escutar isso, quem escutar só umas partes aí da pregação. Mas o Espírito Santo, quando vem, queridos, nós temos que obedecer. Amém. E aqui nós cremos em pregação que vem do trono de Deus. Amém. Sabe? Se você voltar um pouquinho ali em 1 Coríntios, vai lá comigo. Nós estamos, a gente tem falado muito aqui, isso foi uma frase que uma vez, foi até o Lei que falou e ficou no nosso coração, a gente tem usado muito, que Deus, Ele é bom, mas Ele não é bonzinho. Bonzinho é o homem, que fica com dó das pessoas. Bonzinho é gente que, sei lá, alguém dá uma coisa errada lá e te deixa, vamos reclamar. Bonzinho é gente. Oi? Exato. Bonzinho é gente que às vezes até meio tonto. Os caras vão lá, você vai no restaurante, paga mal caro, vem comida, você, não vou reclamar, deixa lá. Nós somos bonzinhos. O cara fala, eu comprei lá uma cômoda, o cara falou que entregava, sei lá, na semana passada, entregou depois, me xingou no telefone. A gente é bonzinho, a gente deixa, porque nós somos bonzinhos. Mas Deus não é bonzinho. Mas a cômoda chegou, glória a Deus. Chegou antes da minha nascer, glória a Deus. Deus é bom. Só que o lance, queridos, é que a bondade de Deus, ela precisa estar vinculada a esse processo transformador nos nossos corações, queridos. Amém. A bondade, eu falo dele ser bom e nos abraçar e nos tocar, isso tem que estar vinculado a um processo que nos transforma interiormente, que não faz a gente não ser conformado com as coisas do mundo e nos faz ser diferentes do que vemos aí fora. Isso é a bondade de Deus. Eu falei Coríntios, mas vamos lá para Hebreus. Eu lembrei de um texto aqui. Abre lá em Hebreus 12. Depois eu volto para 1 Coríntios. Se quiser deixar o dedo aí, ou está no celular, depois você volta, que é mais fácil ainda. Hebreus 12, vamos lá comigo, está em Hebreus 12 comigo? Portanto, eu vou rapidinho aqui, só para não estender aqui, eu já estou caminhando para o meu final. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. No 4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita, queridos, a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos.
Porque que filho existe a quem o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ah, mas Deus é um pai, nós somos filhos de Deus. Não é assim, querido. Não é assim. A palavra nos ensina para que eu seja filho, porque o Senhor corrige o que ama. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Mas se estáis sem disciplina, então vocês são bastardos e não filhos. Deus, eu sei que é pesado isso que eu estou pregando. Olha lá em 1 Coríntios 5, vamos voltar lá aquilo que eu tinha falado para vocês lá. Sabe uma coisa que preste atenção nessa revelação. O que esse engano que está nessa multidão tem pregado, que isso na verdade, quem tem soprado isso no ouvido das pessoas é o próprio Satanás. Sabe o que ele tem falado para as pessoas? Só um pouquinho não tem problema. Só um pecado ali, não tem problema. Só um acesso ali àquele site, não tem problema, só um. Só um gole, não tem problema. Só uma música ali, de boa, cara. Só um apertão ali só um apertão ali na sua namorada, não tem problema. Só uma coisa que eu posso assistir rapidinho, não tem problema. Só um pouquinho é de boa. É o que esses caras pregam. Mas eles esquecem de 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. Lá diz assim: não é boa a vossa jactância, ou o seu orgulho, ou a sua arrogância. Paulo está falando assim, seus arrogantes, em outras palavras. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Sabe o que é esse fermento aqui, querido? É um pouquinho do pecado. É uma pornografiazinha assim que eu vejo ali. Mas não é nem aquilo lá, é só uma coisinha. É só uma mulher que eu vejo na televisão ali. É só uma sambada da Globeleza. Manja a Globeleza? Estou brincando. Nem sei se existe mais isso daí. Deve existir, né? Um dia foram na minha casa, gente, parente, né? Aí estava lá. Teve duas situações. Uma, eu fui na casa do parente. Aí o parente, Deus não, desculpa, o diabo usa o parente, sabia? Está na casa do parente, não posso fazer nada. Aí está lá vendo, era 9 e pouco da noite. Não sei qual que é a novela dos horários, nem sei qual os horários que tem. E na minha época era das 6 às 7 e das 8. Né? Agora é 5, 6, 7, 9, 10, 11. E está passando uma cena que eu lembro que eu, na minha adolescência, quando eu era do mundo, eu não achava aqueles vídeos que eu vi na novela das 9. E o diabo chegou: olha lá, Beto, olha o que está passando ali na TV. Olha lá, Beto. Satanás puro. Jesus fala que os olhos são o engodo da carne. E aquilo eu olho, só um pouquinho, caramba, velho. Eu olho um pouquinho, aquilo pode gerar em mim coisas que não são de Deus. E ficaram me cutucando. Olha aquela cena ali, cara. Você acredita nisso? Aí o mesmo endemoniado, porque o cara que faz isso é endemoniado, para mexer com o servo de Deus. Uns deixam, outros não. Eu não deixo mexer na minha vida. Aí foi na minha casa e foi pegar o controle para colocar lá. Eu falei assim, dá esse controle que aqui na minha casa. Eu falei bem assim, aqui na minha casa eu tenho as minhas regras. Essa porcaria você não vai ligar na minha TV não. Parente.
endemoniado. E talvez esses endemoniados pensam assim, é forte o que eu estou falando, queridos, a palavra de Deus diz lá em Hebreus que ela é comparada a uma espada de 2 gumes, mais cortante e ela vai perfurando, é uma espada mais cortante que uma espada de 2 gumes que perfura e entra, fazendo a separação de espírito e carne, juntas e medulas. Por acaso Deus está comparando a palavra de Deus com uma luva de lãzinha carinhosa, querido? Ou a palavra de Deus como um cobertor gostoso que vai me acariciar e me consolar? Não, é uma espada que corta e perfura e que muda e que quebra o vaso. Mas é bom que o vaso seja quebrado para que o oleiro reconstrua um vaso para a honra e para a glória dele, queridos. Amém. Aleluia! Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. É uma espada que corta. E se a palavra não tem entrado no teu coração, te confrontado e perfurado, você está ouvindo engano do homem que vai te levar para as trevas, querido. Não é boa a vossa arrogância. Não sabeis que um pouquinho de pecado já faz destruir a tua vida? Parafraseando o texto lá, põe lá, né? 1 Coríntios 5, 6. E no 7 diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Um pouco, querido. Não deixe o diabo te tomar nesse laço. É um pouquinho, é 5 minutos, é uma coisinha, é uma tragada, não sei, queridos. Satanás é aquele que não brinca em serviço. Os homens são tontos e brincam a respeito de santidade e temor, mas vai vacilando. Uma espada afiada que perfura, que corta a nossa vida. Não é uma espada que, não é uma palavra que vem e acaricia. Isso aí, sabe onde a gente vai ter consolo, carinho, onde não vai mais haver choro, não vai mais haver tristeza, não vai mais haver destruição, vai ser adoração. Sabe onde vai ser isso? Lá na glória, querido, lá no Monte Santo de Sião. E eu quero subir, quero te levar comigo, mas por isso que eu preciso pregar essa palavra, porque enquanto estivermos aqui, presos nessa carne pecaminosa, é palavra que corta, é espada perfurante. Vamos finalizar em Apocalipse 20, para você, mais uma vez, abrir os teus olhos. Tem gente que tem até medo de ler Apocalipse, cara. Porque Apocalipse é a revelação que nos traz o temor, querido. Apocalipse 20, no versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu, está falando do juízo final. Todos os homens vão passar pelo juízo final, querido. Quem crê, glória a Deus. Quem não crê vai passar do mesmo jeito. E fala assim, viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e viu os mortos. Então primeiro está falando daqueles que vão ser condenados, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Repete comigo, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E um pouco mais para frente, fala ali no 22, 12, aí fala da ressurreição dos salvos, e diz assim, no 22, 12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Não pense que a graça ou a salvação é aquilo que você vem, uma vez você escuta e prega, e o que você faz nessa terra já não importa mais. A palavra diz que Jesus vai abrir o livro, e só Ele é o digno de abrir os livros, amém? E lá naqueles livros vão estar as nossas obras, os nossos atos, e nós seremos julgados segundo as nossas obras, seja para condenação ou seja para salvação, querido.
Então não pense você que a salvação ela vem e acabou, recebi e ali uma vez salvo, e salvo para sempre. Não, as suas obras é o que vão dizer para onde você vai passar a tua eternidade. Você crê? Amém. Se você não crê, lê a Bíblia que Deus abre o teu entendimento. Eu finalizo aqui com Efésios 5 que diz: desperta, ó tu, e eu vos esclarecerei. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Você que nos escutou aí pelo Face, minha esposa amada que está me escutando, glória a Deus, que essa palavra, a minha oração é para que essa palavra entre e perfure o teu coração e gere na tua vida a mudança e a transformação que acontece naqueles que se abrem para o amor e para a graça de Deus. Vai em paz, querido, em nome de Jesus. Amém.